Bom dia, boa tarde, meu nome é Lucas e eu irei apresentar para vocês um artigo intitulado Atividade Física de Crianças com Deficiência Visual durante diferentes segmentos do dia escolar. É tutoriado pelo professor Dr. Miguel Júnior de Bortolini. Esse artigo foi tirado da revista Internet Journal of Environmental Research and Public Health. O fator de impacto é de 2.849. Vamos para a introdução. De acordo com o artigo, a participação regular em atividade física ela tem benefícios físicos e psicológicos para todas as crianças, inclusive aquelas com deficiência. A OMS, a Organização Mundial da Saúde, recomenda que crianças de 5 a 17 anos participem de pelo menos 60 minutos de atividade física de intensidade moderada a vigorosa diariamente. Geralmente, essa recomendação ela é feita para a população em geral, mas geralmente ela também é aplicável a crianças com deficiência. No entanto, crianças com deficiência visual, ou seja, cego ou com baixa visão, eles não atendem a diretrizes da atividade física moderada vigorosa, né, dos 60 minutos, que é proposto para eles de 60 minutos e tendem a ser mais sedentários do que as crianças sem deficiência. E aí, por conta da sua falta de eficácia ou falta de desempenho, a sua capacidade ela é diminuída de realizar tarefas. As crianças evitam, a falta de motivação atrapalha para participar. As crianças têm uma prática insuficiente e a superproteção dos pais e dos responsáveis evitam que a criança com deficiência visual elas se envolvam nas atividades físicas propostas nas escolas ou independente do lugar. E aí, o artigo ele vem trazer que as escolas são locais muito importantes, onde as crianças com deficiência visual se envolvem em atividade física. Porque a escola ela tende a ser e tem que ser a parte promotora de saúde, porque é uma parte considerável do dia de uma criança, né? É passado na escola. E aí esse artigo ele vem falar que as escolas especiais que oferecem aula para as crianças com deficiência, elas têm uma diferença para crianças sem deficiência. A criança com deficiência visual, ela trabalha, estuda, apesar desse artigo, ela estuda numa escola que ela é residencial, as crianças passam o dia todo lá. Então, as crianças com deficiência visual, ela tem mais oportunidade com as aulas de educação física, porque elas passam o tempo lá, na hora do almoço, no recreio, e aí à tarde. Então, elas tendem a ser, ter mais tempo para ficar fisicamente ativo durante o período escolar. E aí, esse texto ele vai trazer vários artigos que examinaram os níveis de atividade física de crianças com deficiência durante diferentes dias do segmento letivo, durante diferentes segmentos do dia letivo. E aí foi feito monitoramento de frequência cardíaca, nesses estudos citados nesse artigo, os diferentes padrões de PA, de crianças com deficiência intelectual, durante a educação física adaptada. Esses artigos mostraram que a atividade física durante as aulas de educação física adaptada representa uma fonte mais importante de atividade física diária obtida durante o horário escolar. E aí o texto ele vai citar vários artigos, entre um deles ele cita um de Hong Kong, que ele aplica a criança de 4 a 12 anos em uma escola especial durante o momento antes da escola, que é o momento que eles chegam na escola, no momento do recreio, pausa por almoço e depois da aulas. E aí, em casa eles aplicam a atividade física. A descoberta desse artigo mostrou que as crianças geralmente eram inativas em todas as configurações citadas, em todo o segmento. Horário do almoço, jantar, recreio. Só que tiveram um pouco mais de atividade física durante o recesso escolar. E os períodos de pausa para almoço, né, então recreio, intervalos, que eles tiveram mais um pouco de atividade física. Outra pesquisa foi feita numa escola em Taiwan. E aí eles usaram o acelerômetro para comparar o nível de atividade física de 30 crianças com transtorno de espectro autismo e comparar com 30 crianças sem deficiência, né, de 12 a 17 anos. E aí relacionava durante o tempo na escola, na educação física, recreio, hora do almoço e depois da escola. E o resultado do estudo da escola de Taiwan demonstrou que os participantes com o espectro do autismo gastaram menos tempo de engajando em atividade física moderada do que as crianças sem deficiência. E aí esse texto ele cita vários artigos, né? Qual é o objetivo desse artigo? O presente estudo ele focou na atividade física, no nível de atividade física moderada a vigorosa de alunos com deficiência visual, recrutados em uma escola especial da China. E o objetivo do estudo é medir o nível de atividade física moderada e vigorosa, né, em crianças com deficiência visual, durante diferentes segmentos de escolar, incluindo a educação física, o recreio, a hora do almoço, antes da escola, e o período pós-escolar. Segundo, o objetivo é examinar as influências de gênero, de idade e IMC nos níveis de atividade física de alunos com deficiência visual em diferentes segmentos de letivo. A análise dos padrões de atividade física segmentada pode ajudar na obtenção de uma compreensão detalhada da disponibilidade e da oportunidade de atividade física para crianças com deficiência visual e desenvolver, implementar e avaliar intervenções visando a atividade física dessas crianças. Métodos. Participantes. A pesquisa, o artigo, ele é um método de amostra proposital e foi recrutado 137 crianças chinesas com deficiência visual de uma escola especial que fica no distrito de Xinjiang, em Xuan, na cidade oeste da China. A escola ela atende indivíduos com deficiência visual, que é um número de mais ou menos de 137 crianças, e deficiência auditiva, que é mais ou menos de 132 crianças. Esta escola ela inclui escola primária, que é de primeira a sexta série, de 7 a 12 anos, e do ensino médio, que é de 7 a 12 anos, também com mais de 13 anos de idade. As classes elas são compostas de 5 a 15 alunos.
Os participantes eles devem atender alguns critérios para serem elegíveis, né, para poderem conseguir vaga na escola. Primeiro deles, ter entre 5 e 17 anos de idade. Segundo, diagnóstico de baixa capacidade visual ou cegueira, sem outra deficiência médica, intelectuais ou física. Quarto, estar presente durante a investigação. De 137 crianças com deficiência visual, 70 participantes preencheram o critério de inclusão. Portanto, a amostra final, a analítica final, consistia em 70 participantes de 7 a 17 anos, idade mais ou menos de 13,7 anos. Dos quais 45, né, 63,4% eram homens e 35,7% eram mulheres. E aí, continuando com métodos sobre ambiente da pesquisa. A escola, assim como estava no começo, né, a escola especial utilizada na pesquisa da China, ela é uma escola residencial, ou seja, as crianças elas podem ficar o dia todo na escola, né, porque a escola ela tem essa estrutura para acolher as crianças durante todo o dia. E aí o horário dessa escola ele é organizado pelo departamento de educação, né, o horário da escola, que é mais ou menos a gerência da escola, o pessoal que é responsável pela organização da escola. Os alunos eles levantam 6 horas e vão dormir às 10 horas todo dia. A primeira aula dos alunos é às 8 horas e a última aula é às 14, às 16h30. O período escolar, então, fica das 8 horas às 16h30. E o período antes da aula, ele é definido como a hora que eles acordam, né, que é mais ou menos 6 horas, e o início do dia letivo, que é 8 horas. Então, esse é considerado o período antes da aula. O período pós-escola, né, que é o período entre o final do dia escolar, às 16h30, né, a hora que termina o dia escolar, e a hora de dormir, que é às 10 horas. A configuração principal para o envolvimento de atividade física antes da aula é de 30 minutos, das 6h50 mais ou menos, às 7h20 de exercícios físicos pela manhã. Então, as crianças, antes das aulas, né, mais ou menos, elas passavam 30 minutos se exercitando pela manhã, que aí era mais ou menos das 6h50, eles acordavam 6 horas, aí 50 minutos para tomar café, etc. E aí, a partir das 6h50, eles iam fazer atividade física, exercício físico, durante 30 minutos, que ficava mais ou menos das 6h50 às 7h20. E aqui tá, né, a tabela que mostra sobre o que eu acabei de citar, sobre o horário antes das aulas, sobre, né, o horário entre a primeira e a segunda aula, o recreio, né, o recreio longo, e aí vem os outros horários, depois da primeira aula, depois da segunda aula, depois da terceira aula, e assim até a última aula, né? Que aí a primeira é entre a reunião da manhã e a primeira aula, e a segunda é entre a primeira e a segunda classe, e aí o terceiro ponto é das 10 horas às 10h20 é o intervalo, né, que é o maior intervalo, e aí o quarto ponto é entre a terceira e a quarta aula, o quinto ponto é entre a quarta aula e o almoço, e o sexto ponto é entre a quinta e a sexta aula. Informações básicas. Classificações das idades. As classificações das idades elas foram divididas em dois grupos. O primeiro grupo que incluiu alunos com idade de 7 a 12 anos, foi no número de 27 no ensino fundamental, e o grupo 2 que incluía alunos com idade entre 13 e 17 anos, isso no ensino médio. Medidas antropométricas. O MC ele foi calculado, né, durante as visitas na escola, foi medido peso e altura de cada aluno, e o MC ele foi calculado dividindo o peso por altura ao quadrado, né, esse foi o cálculo que o MC foi medido. O grupo de MC foram definidos, os participantes foram classificados no grupo de peso normal, que é aquelas pessoas com, né, considerado peso normal. E também foi dividido o grupo de peso anormal, que é aquelas pessoas que são consideradas, né, com baixo peso, sobrepeso ou obeso. Isso tudo foi de acordo com o rastreio, né, uma pesquisa que fala sobre o rastreio de sobrepeso e obesidade entre crianças escolar, em idade escolar e adolescentes. A atividade física ela foi medida por 7 dias com o acelerômetro ACT-Graph GT 3X. Esse acelerômetro é um dispositivo de alto nível de confiabilidade que foi utilizado para avaliação. Cada participante foi instruído a usar os monitores 24 horas por dia durante 8 dias consecutivos na cintura ou em lugares que possam ficar presos ao corpo. Os monitores eles poderiam ser retirados durante o banho ou natação devido às suas propriedades impermeáveis. O intervalo da amostragem no presente estudo ela foi definida para 15 segundos, assim os dados do acelerômetro foram produzidos em contagens dividido por 15 segundos. Após o teste o do ACT-Graph, né, do acelerômetro, os dados eles foram processados com ActLife, Lifestyle Monitor System, né, que é uma versão de software que fez o processamento dos dados. Procedimento. O presente estudo, o protocolo do presente estudo, ele foi aprovado pelo Comitê de Ética de Zhejiang Normal University. De acordo com o tempo de atividade física moderada vigorosa em dias de educação física e que não tinham educação física. No geral, os participantes com deficiência visual envolveram, de acordo com o resultado do estudo, uma média de 168,62 minutos de atividade física de moderada a vigorosa por um dia escolar inteiro. E aí um total de 98,6% dos participantes atenderam a recomendação de 60 minutos diários de atividade física moderada a vigorosa. Os resultados do teste pareado demonstraram que as crianças com deficiência visual acumularam significativamente mais atividade física moderada a vigorosa em dias, né, mais ou menos 181 minutos, sem deficiência, 73 minutos, 68.
do que os dias que não tinham a educação física. 160 minutos e pessoas sem deficiência 71 minutos. As aulas de educação física. No dia de educação física, as crianças com deficiência visual passaram uma média de 11,70 minutos em atividade física moderada vigorosa durante as aulas de educação física. E isso representou um total de 29,25% dos tempos de aula. Os períodos antes da escola, aquele período que iria das 6h50 às 7 e pouco, antes do horário escolar das 8 horas. Nesse período, as crianças com deficiência visual alcançaram a porcentagem de 38,9% e 26,6% dos períodos pré-escolares, realizando atividade física moderada vigorosa em dias com e sem educação física, respectivamente. Os resultados do teste parearam e demonstraram que as crianças com deficiência visual acumularam significativamente mais tempo de atividade física moderada a vigorosa durante os períodos antes da escola, nos dias de educação física, 45,71 minutos para crianças com deficiência e 13,79 minutos para crianças sem deficiência, do que em dias sem educação física, 31 minutos e 12 minutos respectivo. Aqui está uma tabela presente no estudo que ela demonstra a proporção do tempo de atividade física moderada vigorosa durante os diferentes segmentos de educação física dos dias que não tinham educação física. O dia que tinha educação física, né, a aula de educação física, as crianças 29,25%, né, como foi citado antes, de participação, período antes das aulas, 38,8% das crianças tinham participação nas aulas, na atividade física, e períodos que não tinham educação física, 26,6%. Em dias, no recesso, no recreio, em dias com educação física, 24,5% de participação na atividade física. Em dias sem educação física, 13,42% de participação. No recreio mais longo, né, no recreio maior, em dias com educação física, 21,88%. Na verdade, no período antes do almoço, né, que é esse do intervalo ao almoço, né, perdão. 21,88% de participação e sem atividade física, sem educação física, 12,83%. Períodos depois do período escolar, dia de educação física, 27,59% de participação nas atividades físicas moderada vigorosa e 18,63% de participação na atividade física de moderada a vigorosa. Temos aqui a segunda tabela. A segunda tabela ela fala sobre a diferença de gênero, idade, índice de massa corporal e atividade física moderada nos dias de educação que tinham educação física e nos dias que não tinham educação física, né? E aí fala, né, sobre o segmento da escola, né, com mulheres, homens e mulheres, o número de 45 e mulheres o número de 25. E aí vai falar sobre as aulas de educação física, o tempo antes do período escolar, o recreio, intervalo entre o recreio e o almoço, hora do almoço, períodos depois da escola, e aí vai falar, né, períodos vigorosos em dia de educação física. A gente pode notar na tabela, né, que vai ter sempre uma porcentagem maior nos dias com educação física. 46,14 antes do horário escolar, 14,49 no momento, né, homens e mulheres. Aí tem também de idade, entre 7 e 12 anos, né, e 13 e 17 anos, que é ensino fundamental e médio. É horário normal, né, e peso normal, né, peso normal, e o peso anormal. Né, e tudo relacionado a dias com educação física e sem educação física. Os participantes com deficiência visual, eles acumularam significativamente mais tempo de atividade física moderada em dias de educação física do que em dias de que não tinham educação física, né, analisando essa tabela. Os períodos pré-escolares e as aulas estruturadas de educação mostraram maiores porcentagens de atividade física moderada a vigorosa do que no recreio. No recreio, intervalo para almoço e o período pós aulas durante o dia escolar. As crianças com deficiência visual, com idade de 7 a 12 anos, eram significativamente mais ativas do que aquelas com idade de 13 a 17 anos durante recreio, pausa para almoço e período escolar, como foi visto na tabela. Discussão. O resultado do estudo mostraram que as crianças com deficiência visual passam uma média de 168 minutos em atividade física moderada a vigorosa diariamente. Dentro do ambiente escolar, dentro do ambiente dessa escola, as crianças com deficiência visual tiveram participação suficiente de atividade física no estudo. Ele comprovou isso a partir do estudo, que as crianças com deficiência nessa escola tiveram uma participação suficiente e agradável na atividade física. O estudo também, esse achado também ele é inconsistente com outros assuntos, com outros estudos analisados anteriormente pelo autor do artigo. Porque os outros artigos descobriram que crianças com deficiência visual e crianças sem deficiências não atingem 60 minutos diários recomendados de atividade física moderada vigorosa. E nesse estudo as crianças atingiram. 4 razões podem explicar a alta da atividade física moderada de crianças com deficiência visual encontrada no estudo atual. Em primeiro lugar, as políticas governamentais eles apoiam, a política da China eles apoiam a promoção de estilos de vida saudável entre as crianças com deficiência. Segundo ponto, comparado com as crianças sem deficiência, as crianças com deficiência visual possuem mais tempo e oportunidade de se envolver em atividade física moderada vigorosa, sendo que elas moravam na escola, né? Então elas tinham mais tempo. Terceiro ponto, em comparação às escolas gerais. Em comparação às escolas gerais, a escola da China, citada nesse artigo, ela era muito melhor. A oportunidade que eles davam para as crianças praticar atividade física era muito melhor do que as outras escolas. Quarto ponto. O quarto motivo do alto nível de participação da atividade física de alunos com deficiência visual pode estar relacionado à ênfase em atividades diárias entre indivíduos com deficiência visual. Então, a ênfase que a escola dava às atividades diárias dos indivíduos com deficiência visual mostra o alto nível de participação dos alunos com deficiência visual. Esse estudo descobriu que crianças com deficiência visual eram fisicamente mais ativas no dia de educação física. A educação física tem uma contribuição positiva no nível de atividade física moderada vigorosa de crianças com deficiência visual durante o dia letivo. Crianças com deficiência visual eram fisicamente mais ativas durante outros segmentos em dias de educação física. Estilo de ensino e métodos pedagógicos e as práticas podem aumentar a motivação da participação de atividade física entre crianças sem deficiência. Então, o estilo, o método, né, que é aplicado pelos professores pode aumentar a motivação dos alunos sem deficiência. E aí a caminhada, corrida, ginástica, uma série de alongamento e movimento
eram feitos por meia hora toda manhã. E isso é um ponto positivo dessa escola, né? As crianças faziam todo esse tipo de exercício antes de começar as aulas. E aí tinha um intervalo para almoço, e assim por diante. Conclusão, este estudo forneceu uma análise detalhada dos níveis de atividade física de crianças com deficiência visual durante o dia escolar, né? Durante todo o dia escolar. Quase todas as crianças com deficiência visual cumpriram a atividade física recomendada na escola. Especialmente crianças com deficiência visual acumulam simplesmente mais tempo de atividade física moderada e vigorosa no dia de educação física do que em dia sem educação física. Os períodos antes das aulas e as aulas estruturadas de educação física mostraram maior porcentagem de tempo de atividade física moderada a vigorosa do que em recesso, pausa por almoço, período pós-escola, durante o dia escolar. E a criança com deficiência visual, com idade de 112 anos, foi significativamente mais ativa fisicamente do que aqueles com idade de 13 a 17 durante o recreio, hora do almoço, depois da escola, e o período depois da escola. Aqui, encerramos, isso é referência de onde foi tirado o artigo, e obrigado. Alguma dúvida, procure nesse e-mail, mande pergunta nesse e-mail.